E aí, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Aqui é o Carlos. E eu sou o Roberto e a gente está começando mais um episódio do podcast Entre Amigos. Isso aí. É isso aí. E, manos, hoje a gente tem um tema muito massa, que é por que se posicionar. Eu sei que esse tema de posicionamento, ele é um pouco, quero dizer, polêmico, né? Às vezes mas eu diria também que é desconfortável em certos momentos Isso na nossa vida. é meio estranho, tem hora de falar sobre isso, mas a gente não quer trazer esse lado polêmico desse posicionamento. A gente quer trazer um lado mais pensativo para vocês, porque nem tudo é polêmica. Então pare de ser polêmico, pare de reclamar e pare de ser polêmico. A gente procura treta. Não, Tá errado. não procure treta, seja amiguinhos, beleza? E cara, para começar esse assunto, a gente tem um rolê muito da hora que a gente tá conversando e eu tava pensando sobre um empresário. Pensa comigo hoje. Cara, um empresário, ele tem vários empregados, certo? E esses empregados, eles são eles vão seguir o posicionamento dessa pessoa que é o gerente, que é que é dono dessa empresa. Mas para que essa pessoa, para que esses, como posso dizer, que Funcionários, esses liderados, funcionários, por esses aí vai. liderados, eles recebam isso, sabe? O próprio líder deles tem que ter uma posição. Sim. E cara, não é só uma posição de estratégia dentro do serviço, sabe? Isso também é uma posição dentro dele mesmo. No que ele pensa, no que ele vai deixar de pensar, no que ele vai agir, como ele vai agir, sabe? Com ele mesmo. Saber até onde ele quer chegar, que eu acho que é o principal. Tipo, qual que é a visão que ele tem sobre aquilo. E o psicológico dele, como que o psicológico dele vai estar naquele momento, sabe? E como que ele vai poder agir a respeito disso. E uma coisa importante sobre o posicionamento. Posicionamento não é você só se posicionar contra coisas dentro, que são assunto hoje. Mas posicionamento se fala muito mais, é muito mais engajável quando a gente fala sobre o posicionamento que a gente tem que ter com nossas ideias mesmo, sabe? Assim, Sim. com as ideias que tem que agir mesmo na nossa vida. É que às vezes a gente pensa, é uma coisa que a gente falou, né? Às vezes a gente pensa que posicionamento é muito mais sobre eu vou falar sobre um assunto, buscando convencer as pessoas a entenderem o que é esse assunto, né? De tipo, tem um assunto polêmico aí, vou tentar falar sobre ele para convencer as pessoas da minha visão sobre ele. Vou tentar, talvez até fazer elas engolirem o que eu sou, o que eu faço, a minha visão sobre aquilo. Quando na verdade, talvez o posicionamento mais importante que você possa ter é eu vou ser o que eu sou, eu vou ser o que eu tenho para fazer, né? Que tipo, muitas vezes o que a gente faz, eu ouvi um cara falando sexta-feira algo que mudou muito minha mente. Eu ia comentar sobre isso antes de gravar e esqueci. Que ele falou que, você sabe que a Coca-Cola faz mal, mas por que você toma? Porque você gosta, sabe? Então é algo muito mais interno, é muito mais algo emocional, de você saber, tipo, como líder mesmo, um empresário. Ele tem que saber, eu sou o cara que tá gerindo isso, eu sou o cara que tá liderando esse rolê, e eu tenho que saber que eu sou isso, sabe? Que eu tenho que tomar essa posição, eu tenho que tomar a posição de autoridade, que ela não precisa ser feita com daquele jeito de abuso, né? De eu sou seu líder, você cala a boca e faz. Mas também eu tenho que saber me posicionar de, olha, tá errado isso daqui. Você pode talvez ficar chateado, mas Vão consertar? vamos consertar, ó. Não condiz com aquilo que a gente está fazendo. Né? Que a gente fala muitas vezes de você tem que dar espaço para as pessoas usarem aquilo que elas têm para fazer, não ficar só naquele quadrado, mas ao mesmo tempo você tem que saber olhar e falar, isso tá acontecendo, não tá legal, tá errado,
não vai fluir bem. Será que não tem como a gente ajeitar isso? Eu tive uma reunião ontem sobre mídias que teve tudo a ver com isso. Que de repente eu dava uma ideia e falava, meu, na minha cabeça essa ideia é boa. Daí alguém falava, não, mas eu acho que essa ideia não é muito legal por causa disso, disso e disso. Daí eu olhei, pensei, eu falei, real, tem razão. Daí a pessoa já tinha dado um outro ponto de algo pra fazer, a gente juntava algumas coisas dessa ideia. Daí no final trazia uma terceira ideia que era muito mais funcional que as outras duas, sabe? Então, só que alguém tinha que se posicionar e falar, meu, olha, eu acho que isso não condiz com o que a gente quer fazer. Eu acho que não vai dar certo. E uma outra coisa que eu penso sobre posicionamento, que posicionamento não adianta nada você se posicionar se você não sabe o que você está fazendo. Uhum. É até algo que a gente estava falando, né? De tipo, você tem uma visão clara sobre algo, mas não adianta você só ter uma visão clara se você não sabe como construir o caminho até chegar nessa visão. Por exemplo, eu falei de mídias aqui, vamos focar um pouco nisso aqui agora. Eu tenho uma visão do que eu queria ver num vídeo de divulgação do que eu estou fazendo, do meu movimento, da minha empresa, alguma coisa. E eu tenho essa visão do que eu quero como vídeo, mas eu não sei fazer um vídeo. Então, se eu não sei fazer o vídeo, a hora de eu passar essa visão para outra pessoa, além de eu ter que ser muito mais claro, eu não vou saber conseguir passar essa visão para a pessoa e talvez eu fique até de tipo, tá ruim a hora que ela termina, eu falar, meu, não é o que eu pensei, não tá legal. E talvez eu nunca fique satisfeito com o que ela tá fazendo, porque tem muito para fazer, tipo, tem muita coisa na minha cabeça que eu não soube externar. E se eu souber fazer uma edição de vídeo, eu consigo passar pelo menos uma ideia melhor, uma ideia um pouco mais clara daquilo, sabe? Então, é realmente algo importante, é você saber algumas coisas, né? Uma vez eu vi alguém falando que, meu, você pode até achar que você vai ter dinheiro no futuro, quando você sair da sua casa, para ter uma empregada para cuidar de tudo. Mas se você não sabe como que é limpar uma casa, para você tá tudo bem o que ela fizer. Ela pode muito bem limpar de qualquer jeito e deixar lá porque você não sabe mandar também. E tipo, às vezes nem só mandar, né, mas ajudar. Minha mãe é uma coisa que eu vejo muito. Ela às vezes paga uma faxineira quinzenalmente assim, porque ela trabalha e é uma correria, além que eu estudo integral e então é uma correria em casa. Daí, tipo, só que ela não deixa a mulher fazer tudo sozinha. Tinha uma época que a gente falava, meu, calma aí, você tá pagando alguém pra quê? Mas hoje eu vejo que, meu, ela tá certa, ela não tá pagando a pessoa pra ser simplesmente uma escrava dela. E às vezes ela ajuda. Isso é algo bom, porque traz até uma conexão com a pessoa, sabe? E assim, o que eu penso muito também é tipo, você, por exemplo, eu vou ser um líder da casa. Tipo, eu vou casar e vou ser o homem da casa, certo? Só que eu não tenho que ser o homem da casa só me posicionando como isso, sabe? Uhum. Por causa que muitas pessoas hoje têm uma visão totalmente errada do que é ser um líder de casa, sabe? E por quê? Hoje eu vejo assim que a gente pode sim ser líder de casa com ajuda, sabe? Auxiliando as pessoas. E é isso que é importante, sabe? Uma liderança na igreja. Você pode ser uma liderança na igreja, auxiliando as pessoas. Você tendo um posicionamento de liderança, mas você auxiliando, Sim. sabe? E é uma coisa que eu gosto muito de abranger, que por causa que a liderança é o posicionamento dentro de uma liderança, é o posicionamento dentro de qualquer coisa, não precisa de uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Como é bom poder te amar, sabe? E tipo, chegar num ponto assim que você olha, não, mas tá errado, e querer morrer e querer fazer com que a pessoa desista de tudo que ela quer, que ela tem pensamentos e etc e tal. Isso é errado, cara. Às vezes a gente consegue muito melhor num diálogo construir essas coisas, né? E até pensando até nesse lado, até em casamento e tudo mais, é aquela ideia. As pessoas acham que um ser líder,
o cabeça, por exemplo, é sobre você dar as ordens, mas nem sempre, né? Por exemplo, eu tô na liderança do Pockets, mas ontem a gente estava tendo uma reunião de mídias, onde que a gente escolheu uma outra pessoa para ser a líder da mídia geral, para ela direcionar e fazer as coisas fluírem, para a gente poder cuidar das outras partes. E ao mesmo tempo, não é porque ela era líder que não tinha a visão dos outros junto, né? A gente falava ó, eu tenho essa visão para isso. E daí ela fazia, mas você acha que isso tá legal? Você acha que isso flui? Daí nisso a gente ia fluindo em outras ideias. E talvez seja isso, sabe? E o maior exemplo de liderança que a gente tem assim na vida, eu poderia muito usar Jesus aqui, que é no sentido, ele mesmo falava, eu sou o líder, mas eu tô aqui para servir. E sabe, então é a mesma coisa. Muitas vezes algo não tá fluindo, mas o que impede um patrão da empresa chegar e falar, tá difícil para você, vamos tentar fazer junto. O que impede, sabe? E ele puxar a carroça junto com aqueles que estão puxando, sabe? No lugar de estar sentado em cima dela. Sim. E eu gosto muito de refletir nisso, até nesse sentido que você falou de casamento, não, os dois são um, então um auxilia o outro, não é só de um fala o outro faz, porque algo só nisso, no autoritarismo, geralmente não costuma fluir, sabe? Sim, tipo, sim. mas se Nada posicionar... nada flui. Uhum. Não flui numa presidência, não flui num relacionamento, não flui dentro da igreja, não flui em nada, cara. E às vezes a gente tá falando aqui muito em lado de liderança, mas eu gosto de falar para todo mundo que todos são líderes em alguma instância. Assim, Você é líder de você mesmo. exatamente, era esse ponto que eu ia chegar e ele atropelou. Mas. Zoeira. É que, liderar é muito mais sobre influenciar. Porque você mandar é muito mais você ser muito mais um ditador do que o resto, sabe? É óbvio que você tem que saber delegar funções, delegar coisas, mas é muito mais sobre influenciar as pessoas a fazer, sabe? Eu li um livro uma época, esqueci o nome, mas vou lembrar já, que ele usava muito o exemplo da Apple, como que eles faziam as coisas, porque na verdade a Apple ela passa muito mais do que aquilo que eles fazem, eles passam aquilo que eles são. Então ele falou muito sobre isso, comece pelo porquê, eu lembrei o nome do livro. E ele falava muito sobre isso, de que eles passavam aquilo que eles eram e dificilmente um funcionário de lá ia querer sair para trabalhar para alguém que pagava mais pelo fato de que, ele se identificava com aquilo que ele estava fazendo, sabe? Ele realmente se identificava com o propósito daquilo e daí ele fazia porque tinha um gosto. E quando você realmente é influenciado a fazer algo porque você tem uma visão daquilo, às vezes aí entra até uma proatividade maior, sabe? Então, talvez você possa estar sei lá, no caixa de uma loja de rações aqui, numa loja agropecuária. Mas você tem uma visão do tipo, ok, eu tô aqui para pagar minhas contas. Mas eu tenho que fazer as pessoas se sentirem bem de serem atendidas por mim. E daí, aí você vai se liderando a falar, meu propósito é realmente deixar isso daqui fluir, porque se ninguém vem, uma hora eu não vou receber meu salário, porque a empresa vai estar quebrando. Então é querer realmente levantar o que você está fazendo. E isso vai em vários sentidos. Eu estou tendo que me liderar muito na faculdade, que é minha luta. Quem acompanha esse podcast, quem ouviu muitas, sempre eu falo alguma coisa de tem dificuldade de estudar e tal. E eu tenho que me liderar nisso e falar, ok, mas qual que é a visão que eu tenho nisso? Eu quero me formar, quero trabalhar nisso, quero fazer algo. Então eu vou me influenciar a querer estudar. Sim. E às vezes isso vai algo de, não é só que eu tenho que fazer, não é só que eu tenho que ser, mas também eu tenho que pensar fora.
é eu olhar outros ângulos, né? Isso vem muito de sair da caixa, que é um ponto assim, às vezes eu acho que eu tô só fazendo isso, eu só tenho essa função, só fico no caixa, eu só eu só faço a imagem pro Instagram da empresa, só faço logos, mas será que tipo não tem algo que eu possa aprender que possa ajudar mais? Será que não tem algo que eu tô vendo que eu posso fazer? Sabe? Será que na minha casa não tem algo que tá lá, alguém faz, mas será que se eu fizer não ajuda melhor a tudo ficar bem, sabe? Não ajuda a minha família a descansar melhor, não ajuda eu a conseguir descansar melhor, porque às vezes uma louça sem lavar gera brigas e tipo, eu fazer isso pode ajudar, sabe? Então é realmente você se posicionar em sair mais daquele só tô olhando pra aqui, tipo, é que nem o cavalo, né, que tá lá pra fazer um arado. Ele tá com a cara tampada, ele só olha pra frente. Mas se você não tem nada tampando, você tem outros ângulos. Então daí talvez você vai olhar, nossa, eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo imagem pro Instagram, mas eu posso aprender a fazer um vídeo. Eu tô cuidando do Instagram, mas nossa, eu posso ajudar em outras áreas. E por aí vai, sabe? Tipo, é você sair da caixa e aprender novas coisas pra se desenvolver mais, né? Que é um posicionamento importante. Eu tô tendo ultimamente de pensar, meu, tem coisas que eu quero fazer, mas eu já sei o inglês, eu já sei o espanhol. E tipo, por que que eu ainda não me posicionei em aprender? E é muito uma reflexão que eu tenho tido em cima disso, sabe? É uma coisa assim que eu penso bastante, sabe? Se eu tô ali fazendo um data show, por que eu não posso abaixar um microfone? Uhum. Posso sim. Tipo, é só pegar ali, ó, abaixar o botão. Sim. Entendeu? É que nem. É esse o rolê, sabe? Assim, se você pode se posicionar assim, mexendo nas coisas, sabe? Aham. Fazendo as coisas. É que nem a gente tava falando, a gente já citou muito no podcast sobre a parte do louvor, né? Que é algo que eu tô vivendo agora. Mas eu cheguei numa reflexão assim, o líder da mesa de som da minha igreja, ele fez um curso para ensinar a galera a mexer na mesa de som. Por quê? Porque o Ministério de Som tá precisando de gente. E eu tive conversa até com o Roberto. Eu falei, nossa, eu pensei em fazer, mas não vou não, porque de repente eu vou ser jogado lá para ajudar e não sei o que. E daí vou perder minhas coisas. Daí eu peguei e parei depois, assim, que já tinha passado umas aulas deles, ou seja, não dava pra eu pegar e entrar. Eu pensei, meu, mas tá errado a minha visão. Eu tô muito fechado olhando pro mesmo lado. De eu só tô aqui pra tocar, só tô aqui pra isso. Mas se eu tiver uma ideia de como mexer, eu posso ajudar muito melhor. Eu posso adiantar algumas coisas. E quando precisar, eu posso tapar o buraco. Vai ter hora que eles vão precisar de ajuda. E qual que é o problema de eu ajudar? Sabe? E nisso a gente sai um pouco daquela bolha fechada e a gente vê, meu, tem muito mais que eu posso fazer. E eu posso ser muito útil em muito mais coisas. Exatamente. Cara, é muito complicado, por causa que se você sabe várias coisas, você pode ajudar em vários lugares. Mesmo sabendo que você não pode fazer tudo, Uhum. sabe? É saber falar não também, tá, gente? Entendeu? Não, eu gosto de falar que é uma palavra que traz liberdade, é importante. Eu acabo falando não muitas vezes, Uhum. sabe? E eu tô tendo que aprender na força do ódio, né? Porque, cara, é muito difícil quando você percebe que você tá tendo muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E daí eu tava falando com algumas pessoas falando, não, olha, preciso que você reduza meu tempo aqui. Daí eu ia pra outra pessoa e falava, preciso que você corte isso aqui, que eu não precise fazer isso mais, porque parece que eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu não quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não quero e porque também eu não tenho tempo. Porque você pode até conseguir fazer, se desdobrar pra tudo, mas o problema não é nem sobre esse lado, né? De tipo, não tem o tempo, mas talvez você se desdobra, você consegue fazer as 40 coisas que estão colocando na sua frente, propondo pra você ajudar. E só que chega uma hora que você tá fazendo num automático, que é um lugar que eu tô tendo muito cuidado, porque
De repente eu tiro a excelência do que eu tô fazendo. E também você deixa de fazer com excelência porque, nossa, é muita coisa. Então deixa eu fazer isso aqui correndo, porque daí tem outro para fazer, eu tenho outro. E a gente conversou, até comentamos no último podcast, que produtividade é um negócio bom, mas às vezes isso Acaba cansando. atrapalha. Porque você quer tanto ser produtivo e você para de agir com... Até num posicionamento de, eu tenho essa visão, né? Que a gente tá falando muito de visão. Eu tenho essa visão, então eu tenho que agir de acordo com ela e tem coisa que vai sair e tudo mais. Então é realmente você saber, olha, tem coisa que não encaixa, tem coisa que não dá pra fazer agora e eu tenho que me dedicar a fazer com excelência aquilo que eu quero construir. E uma coisa que eu tava conversando com o Carlos, no outro podcast, que até a gente falou, que faz tempo que a gente não consegue sair só pra poder andar de bicicleta. Foi no último. Cara, inclusive, faz... nem dá também porque minha bicicleta tá quebrada, mas... Agora a gente não consegue mesmo ir, saca? E, tipo assim, quão importante eu tava conversando com um amigo meu também, e a gente tava conversando sobre... Cara, essa semana é muito difícil, é muito corrida. No final de semana você tem que ter alguma coisa pra conseguir fazer você desestressar. Porque se você não conseguir se desestressar, aquilo vai começar a virar uma bola de neve. E você começa a ficar mais nervoso, e daqui a pouco você estoura. Por que você estourou? Entendeu? Por causa que você já tá um poço de raiva, porque você não consegue fazer mais nada, só pensar no serviço, só pensar em coisas que você tem que fazer durante o dia, durante a semana ou durante até o final de semana. Entende? Que é o nosso caso. E tipo, não trazer mais como obrigação, mas sim como uma ideia de, cara, eu quero fazer porque eu gosto de fazer isso. E vamos fazer porque é legal. Sim. Entendeu? E assim, esse é um ponto assim que eu gosto de frisar. Cara, quer se posicionar? Beleza. É um processo. E é uma coisa que me veio muito agora, que o descanso também é algo que a gente tem que se posicionar. Porque a gente é muito condicionado a essa visão de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Trabalha demais, descansa de menos. Daí chega final de semana o que eu vou fazer? Vou adiantar a matéria atrasada. Eu vou tentar estudar algo novo no final de semana. Quando, às vezes, o final de semana tá lá perfeito para você olhar para um amigo e falar, vamos dar um rolê, ou nossa, eu vou assistir um filme aqui, vou fazer um bolo, sei lá, fazer alguma coisa, sabe, que te acalma e você descansa, e você só curte. Porque às vezes é muito mais produtivo você parar para daí depois deixar as coisas fluírem do que você ficar aí se cansando, daí entra num burnout da vida e não consegue mais produzir, sabe? E é algo que eu reflito muito. Às vezes eu tô desesperado porque eu tenho uma prova para fazer e eu vou estudando assim, enche minha cabeça de coisa, daí eu não tô conseguindo mais absorver nada. Daí eu falo, quer saber? Eu vou tirar um cochilo de 15 minutos, vou dormir 3 horas aqui, daí eu acordo, volto a fazer e eu tô muito mais produtivo do que antes. Sim. Sabe? É muito mais proveitoso. O que eu faria nas 3 horas que eu descansei? É claro, 3 horas é um exagero, às vezes nem precisa. E às vezes você só vai acordar mais morto do que... É só preguiça mesmo. Mas, descansar 1 hora, parar um pouco, assistir algo rapidão, ler algo tonto, sei lá, ler uma história em quadrinhos, um livro mais leve. E às vezes isso te ajuda a depois você olhar e falar, ok, agora eu consigo. Daí às vezes a hora que você perdeu, o que você vai fazer depois dessa hora vai ser muito mais produtivo. Daí tudo que você faria nessa hora você faz em dobro, sabe? Sim. E uma coisa assim, é bem legal, cara, que a gente tem que pegar, cara, toda a nossa bagagem, sabe? E tem que não guardar, mas assim, sabe? Entender o que está acontecendo. Uma coisa que é bem legal, que é bem horrível que está acontecendo comigo, é que eu tô tendo bloqueio criativo. Entende? E cara, é a pior coisa que tem na sua vida é ter bloqueio criativo.
pior coisa. Você senta na frente do computador, você vai criar alguma coisa. Quando você pensa em criar, parece que do nada, assim, vem uma chavinha assim, bloqueia tudo que você vai pensar. E aí, o que você faz? Daí você fica travado, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe como agir a respeito daquilo. E você começa a entrar num ciclo vicioso de se travar e acaba assim, você tendo que entrar numa rotina, uma rotina ridícula de você tá meio que sem fazer nada, tipo, você tá ali muito no burnout, né? E que você tá travado, cara, você não pode fazer mais nada, você não consegue pensar mais em nada do que aquilo, sabe? Você só pensa, por exemplo, eu vou pensar só em fazer letras com uma tal figura. E você só vai pensar naquilo até você cansada de pensar naquilo. Mas por que você está naquilo? Você está naquilo por causa que você não se posicionou em pensar coisa nova. Entende? E uma coisa, quando você é travado para fazer isso, para pensar em coisas novas, muitas vezes você desanima e só vai ficar naquilo por causa que você está desanimado. Sim. E por causa que daí, assim, ao invés de você ter o seu bloqueio criativo, daí você está tentando sair daquele bloqueio criativo. Daí vem uma pessoa e interrompe você. Daí você volta no bloqueio criativo. Por quê? Por causa da outra pessoa. Não é mais por causa de você. É uma coisa que... Faz sentido, né? Até que fez. Criatividade é um negócio que eu reflito muito, porque eu ouvi muito de um cara que é o principal daquilo que você faz tem que vir internamente. E é um negócio que eu tenho visto que às vezes eu procuro mais externo e daí de repente, só que também às vezes é necessário você parar e procurar em outras coisas, no externo realmente, para ter ideias. E é você saber que você precisa dos dois para ter um equilíbrio, porque às vezes você precisa de uma ideia de fora, mas às vezes você buscar ideias de fora apenas, isso é o que te trava. Então é você saber até onde que eu tô me limitando e sair disso, né? Que nem a gente ia gravar um podcast e esses dias a gente tava num bloqueio total de, o que a gente vai falar? Daí chegou uma hora que a gente falou, a gente tá 3 horas aqui, vamos no mercado. Daí a gente pegou um pacotão de Doritos e foi mandando pra dentro depois. A gente foi comprar umas coisas, eu aproveitei e comprei um Doritos, né? Daí a gente foi comendo. Daí no meio da conversa surgiu algo, sabe? Daí falou, pronto, vai ser o tema disso. E é realmente, tem maneiras que é você saber em cada situação é uma maneira nova de se posicionar. Sim. Tem jeitos e tem estratégias e nunca vai ser da mesma maneira. Às vezes vai ser parecido, mas sempre vai ter algo a mais. Verdade. E tem como evoluir em meio a isso, sabe? A gente vai aprendendo e melhorando como pessoas e se desenvolvendo mais, né? Então é isso, gente. Que vocês possam ter entendido isso, né? Que a gente falou. Que Nossa posicionamento não é só coisa polêmica, não é só falar sobre política, não é só sobre falar sobre temas que estão em alta, mas posicionamento é algo que você precisa ter na sua vida. Sim, sobre agir. E ser, principalmente. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente até agora. Muito obrigado pela sua paciência. Siga a gente nas nossas redes sociais. Curta a gente lá no Spotify. Dê um follow também, pelo amor de Deus. Siga a gente também no nosso YouTube. Siga a gente também no nosso Instagram. E é isso, gente. Um abraço, um beijo e até mais. Valeu, gente. Deus abençoe. E é nóis.